Olá, meu povo, minha pova, meus consagrados e minhas consagradas. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje para falarmos sobre o significado desse clipe que causou aí uma grande bagunça na cabeça de todos os fãs de Abel Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd. Na verdade, de alguns fãs não causou tanta bagunça assim, na minha, convenhamos, né? Porque eu peguei ali de primeira, vamos dizer o que o clipe queria passar, que eu estou falando de Gasoline, que foi o terceiro single dessa nova era do The Weeknd, né? O segundo clipe a ser lançado depois do lançamento do álbum, então a gente está começando a conseguir pegar o conceito e a história, a narrativa e tudo que está rolando em Down FM. E se você é um desses fãs que não conseguiram catar as referências ou fazer alguma interpretação da música e do clipe, hoje eu tô aqui para te dar aquela força. Então, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui, pô, gratuitamente, né? Melhor do que isso, não existe, tá? Não existe. Só um show do Abel no Brasil é melhor do que esse canal aqui que traz as referências e teorias para vocês, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, aquele aviso que eu tenho que fazer aqui nos vídeos, né? Porque senão vem aqueles fãs chatos dizer tu tá errado, isso, aquilo. Gente, isso daqui é teoria, tá? Eu fico ouvindo as músicas, vendo os clipes e eu fico teorizando na minha cabeça, tirando a minha própria interpretação. E você pode ter a sua interpretação diferente da minha também, beleza? Então, primeiro de tudo, vamos relembrar o que o The Weeknd falou que iria rolar nesse álbum, né? Qual seria o conceito desse álbum? Bom, ele falou exatamente isso com essas palavras para a entrevista dele à Billboard. Imagine o álbum sendo como se o ouvinte estivesse morto, e ele está preso nesse estado de purgatório que eu sempre imaginei que seria como estar preso no trânsito esperando chegar à luz no fim do túnel. E enquanto você está preso no trânsito, ele tem uma canção de rádio tocando no carro, com um apresentador de rádio guiando você para a luz e ajudando na transição para o outro lado. Então pode parecer comemorativo, pode parecer sombrio, como você quiser, mas é isso que The Down é para mim. Então, com isso, a gente tem aí, bem dizer, todo o conceito do que rolaria no Down FM, né? Que na verdade nessa época a gente ainda chamava de The Down, né? Quando ele deu essa entrevista. Então já dava aí para tirar uma certa conclusão do que rolaria nesse álbum, só que ainda assim tem uma galera que tá bem perdida, inclusive eu também fico bem perdido com algumas coisas, tá? Eu falei que eu peguei ali a referência de primeira, o significado de primeira, o significado em si eu peguei de primeiro, mas as referências não, e eu tive que ficar revendo outras vezes e pesquisando algumas coisas para captar. Então eu entendo que algumas pessoas não consigam pegar tudo isso de forma tão rápida. Então tá, beleza. Ele diz que o álbum é como se ele estivesse num carro ouvindo a rádio e o radialista é quem tá guiando ele pro outro lado, né, pra luz, e que isso é meio que um estado do purgatório que ele tá. Só que aqui no clipe de Gasoline a gente vê exatamente isso, ele mais velho dentro do carro, seguindo a luz, né? Só que o rádio não tá funcionando, logo ele não tem a narração do radialista ali, né, para guiar ele para essa luz. E uma coisa que vale ressaltar aqui, antes de a gente continuar a falar disso de o carro não tá funcionando, ali a rádio, é falar o que é o purgatório, né? O que significa isso? O purgatório é algo depois da morte, onde as pessoas que não foram nem tão más e também não foram nem tão boas, ficam ali, como é que eu vou dizer, indo realmente no caminho da luz, né? Eu não sei explicar o que eles fazem nesse momento, sabe? Mas eles estão procurando a iluminação, eles estão seguindo para esse caminho para chegar no paraíso. Então, grande maioria dessas pessoas que vão para ali, desses espíritos, dessas almas, como vocês preferirem chamar, vão para o paraíso. Só que isso se a pessoa não perder a sua fé, né? Não perder a sua fé é bem importante, porque na letra dessa música fala sobre isso. Então esse é basicamente o conceito de purgatório, tá? E aqui, sem a condução do radialista, ele acaba saindo do caminho que ele devia ficar seguindo, né? E pega um caminho errado. E isso tem até uma placa falando: caminho errado, não entre. E quando ele toma esse caminho errado, a rádio meio que entra em uma outra estação, parece, e começa a mostrar um outro ele.
talvez um ele do passado, um The Weeknd enquanto curtia a vida. E aqui uma diferença que a gente pode ver assim que é bem grande do The Weeknd mais novo que ele encontra lá nessa balada, nessa coisa toda ali, e esse The Weeknd mais velho que é quem estava caminhando para a luz, é que esse The Weeknd mais velho ele realmente tem mais discernimento, mais sabedoria, ele consegue enxergar as coisas como elas realmente são. E, gente, esse clipe é literalmente dedo no cu e gritaria. Tem gente trepando ali em certo ponto do clipe e eu fiquei assim, ó, abismado, abismadíssimo. E a única coisa daquilo tudo que o The Weeknd jovem vê de uma forma demonizada é o The Weeknd velho. Enquanto o The Weeknd velho tá olhando e pensando que porra eu fazia quando eu era novo, meu chapa. E diferente do The Weeknd novo, ele vê todo mundo ali demonizado, né? Todo mundo com cara deformada, com tudo. Ele realmente vê aquilo tudo ali como algo ruim, enquanto o The Weeknd novo vê só o The Weeknd velho como algo demoníaco. E quando o jovem The Weeknd vê o velho The Weeknd, ele vai pra cima, ele não tá vendo como se fosse ele mesmo, uma versão mais velha dele, e sim como um demônio, e o velho não consegue correr dali porque tem uma mão no chão segurando ele como se aquilo fosse um castigo. E dali o velho começa a apanhar do novo The Weeknd como se ele fosse realmente sentindo o peso de tudo que ele fez na vida sem poder correr, enquanto todo mundo tá em êxtase vendo o The Weeknd mais novo batendo no The Weeknd mais velho. Então é como se ele estivesse seguindo esse caminho da luz e toda essa coisa, tudo que ele fez de mal, de ruim, de pecado, estivesse batendo realmente nele ali e fazendo ele sentir o peso de tudo que ele fez de errado aí na vida dele, né? Errado entre aspas, porque o errado é da concepção de cada um. O que é errado para mim pode não ser para ti, o que é errado para ele pode não ser para mim e vice-versa. Então, para mim, isso tudo foi como se o ele mais maduro, já sabendo de tudo que rolou, olhasse aquilo de uma forma tipo, mano, como eu não vi essa galera ruim ao meu redor antes? Como eu deixei essa gente ficar perto de mim. Enquanto o The Weeknd mais novo ali não tem esse discernimento, essa visão das coisas. É literalmente aquela coisa de a vida passando diante dos teus olhos. E por que que isso acontece? Por que que ele sai do caminho? Por que que a rádio para de funcionar? Por que que ele vê aquela placa de não siga este caminho e tudo mais? Porque na própria letra da música ele fala: estou olhando para mim mesmo, tentando não perder a minha fé. E lembra que eu falei que no purgatório, todo esse caminho que eles têm que seguir para a luz, mas para eles seguirem para a luz e conseguirem chegar no paraíso, eles têm que manter a fé deles, né? Ou todas as almas que estão ali, espíritos, ou como vocês preferirem chamar. Então é justamente isso, é esse momento de fraqueza talvez que ele tenha, onde ele está tentando não perder a fé dele, e a partir do momento que tu está tentando não fazer alguma coisa, é porque esse processo já começou, é porque ele já começou a perder a fé dele, e justamente por isso o narrador sumiu, ele tomou um caminho errado, ele chegou naquele ponto, ele viu tudo que ele começou a fazer na vida dele no passado, né, tudo que ele fez na vida dele no passado, e justamente ele vendo tudo aquilo ainda pode ser que tenha feito ele perder ainda mais a fé dele e faça com que ele fique mais tempo aí no purgatório pagando seus pecados. Mas fora isso, o clipe tem diversas coisas que eu não sei explicar. Por exemplo, as ligações com o After Hours, onde tem coisas muito semelhantes como nessa imagem que vai estar passando aí para vocês. As formigas eu também não consegui catar a referência e as flores brancas eu também não consegui catar a referência. E outra coisa que é muito importante lembrar para começar a pegar as referências dessa era é que o The Weeknd postou um tweet dizendo que a gente poderia estar entrando aí numa nova trilogia de álbuns. E quando ele fala que a gente pode estar entrando é porque a gente já entrou, é porque realmente é uma trilogia de álbuns. E se a gente for seguir, ele falou que esse álbum é como se ele estivesse no purgatório, né? Isso saiu do próprio tweet dele, né? Da própria fala dele na entrevista. Então, se esse é o purgatório, se a gente for levar em consideração as coisas históricas que a gente tem onde menciona purgatório, vida após a morte, afterlife, coisas que ele cita nesse álbum, existe uma obra que sempre menciona isso e que é a mais estudada, é a que é mais mencionada quando se fala nesses termos, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri. Para quem não conhece a Divina Comédia de Dante Alighieri, ela é dividida em 3 livros: Inferno, Purgatório
e Paraíso. Inferno, primeiro livro, Purgatório, segundo livro, Paraíso, terceiro livro. E nesse livro, né, nesses livros, no primeiro, no Inferno, ele passa pelos 9 círculos do Inferno, e depois no Purgatório passa por outras fases do Purgatório, e no Paraíso, outras fases do Paraíso. Eu não cheguei a ler, tá, a Divina Comédia, sempre foi um livro que eu quis ler muito e eu cheguei a comprar ele, só que ele é uma leitura muito cansativa, porque é uma linguagem muito antiga, né, Dante Alighieri é lá, nossa, das antigas, mas ele tem diversas referências no cinema e na cultura pop em geral, porque ele é uma das obras mais referenciadas aí quando se trata disso. Então, segundo isso, Inferno, que é o primeiro livro, seria o After Hours, que seria o primeiro álbum dessa trilogia. Agora, o Down FM seria o segundo livro, Purgatório, como o próprio The Weeknd já afirmou. E o próximo álbum, né, o terceiro álbum que viria, retrataria o Paraíso, que é depois de ele já ter alcançado a luz. Então, no último vídeo, teve uma moça que perguntou se essa era tinha ligação com o After Hours, e eu respondo que tem sim. Agora o que nos resta é esperar o próximo capítulo dessa história no Purgatório e ver ele voltando para o caminho da luz e como ele vai fazer isso, já que ele acaba desacordado nesse clipe de Gasoline. Se bem que os clipes não necessariamente estão sendo lançados na ordem correta, pode ser que a gente só entenda tudo realmente quando essa era se encerrar e a gente pôr tudo numa ordem cronológica mais certinha. Tudo isso acaba quebrando uma teoria que estava rolando aí na internet de que esse seria o último álbum do The Weeknd, já que ele falou que é uma trilogia e esse é o segundo álbum, teremos um terceiro álbum aí chegando muito em breve não, né, mas teremos um terceiro álbum dessa trilogia e temos também aí meio que um multiverso, né, que é onde ele lançou aí uma versão alternativa de Sacrifice, ele lançou o remix de Take My Breath, então tem uma versão alternativa do álbum aí, um universo alternativo, paralelo. Então essa era tá bem movimentada, tá saindo bastante coisa, tá saindo coisas muito rápidas, muitas informações sendo jogadas na nossa cara. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco dessa questão aí de ele estar seguindo na luz, do rádio falhar, então ele saiu do caminho da luz e viu ele do passado, pelo menos essa é a minha interpretação. Se tiverem dúvidas ou se tiverem, sei lá, suas próprias interpretações que possam agregar na minhas ou que sejam diferentes também, desde que respeitem a minha opinião, deixem aqui nos comentários e vamos discutir, porque eu estou ansioso pelo clipe agora de Less Than Zero, né? No último vídeo eu falei que eu queria muito o clipe de Gasoline, o clipe de Gasoline saiu, agora eu quero o clipe de Less Than Zero. Beleza? Então, muito obrigado para você consagrado que assistiu esse vídeo até aqui. Beijão do gordo, até a próxima, valeu e fui!